A paz de Deus esteja com todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar de uma experiência importantíssima na vida do cristão. Sem essa experiência, ninguém pode entrar no reino dos céus. É a experiência do novo nascimento. O novo nascimento, muitas das vezes, é mal compreendido, mal interpretado. Muitos associam o novo nascimento ao batismo nas águas, e isso é um equívoco. Isso é falta de examinar as escrituras sagradas. E hoje eu quero falar sobre essa importante doutrina, sobre essa importante experiência. Para que eu possa falar do novo nascimento, eu tenho que recordar um evento onde Jesus recebeu uma ilustre visita. Jesus, uma certa feita, recebeu um príncipe dos judeus, Nicodemos, né, um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem guardador da lei, dos mandamentos da lei, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa de posição na sociedade judaica. Mas ele ainda não tinha passado pela experiência do novo nascimento. Então ele foi ter com Jesus de noite, preocupado com a sua salvação. E ele chegando lá, ele disse: Rabi, que quer dizer mestre, sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. O que é que eu faço para que eu possa entrar no reino dos céus? Então Jesus responde a Nicodemos: Nicodemos, na verdade te digo que todo aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos se assustou, né, com aquela expressão que Jesus falou, aquelas palavras. Ele disse: mas como pode ser isso? Um homem velho nascer de novo? Porventura eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou tornar a nascer? Aí Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. E aqui está a chave para a gente começar a entender a experiência, a doutrina do novo nascimento. Jesus fala de dois nascimentos: o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. O primeiro nascimento, todos nós conhecemos, é o nascimento convencional, da união entre duas pessoas, um homem e uma mulher, então dá origem a uma nova vida. O primeiro nascimento foi o problema da humanidade, por isso que Jesus falou desses dois nascimentos. O segundo nascimento é a solução do problema da humanidade. Qual problema trouxe o primeiro nascimento? O pecado. Porque o pecado que Adão cometeu, ele não afetou apenas Adão. Muitas pessoas acham, né, que o pecado de Adão afetou Adão. Não, o pecado de Adão trouxe um desastre para a humanidade. A palavra de Deus diz lá no capítulo 5 do livro de aos Romanos, que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado do mundo. E juntamente com o pecado, a morte. Por isso que todos pecaram. No capítulo 3, verso 23 do livro de aos Romanos também, lá está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 11 do livro de aos Romanos está escrito: Deus encerrou com todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então o pecado, ele passou a toda a humanidade com o ato do primeiro Adão. Então, e nós que somos, vamos dizer assim, réplicas, né, somos cópias, viemos também do nosso ancestral, Adão, então nós herdamos também a consequência do seu ato, porque a consequência do ato de Adão atingiu a terra, atingiu a natureza, atingiu os animais, atingiu a humanidade. Inclusive, o próprio Deus diz: por causa do teu pecado, Adão, a terra não vai produzir com o mesmo vigor, vai criar espinhos, cardos. Então, o homem, a partir do momento que Adão pecou, né, ele morreu, né, tanto espiritual quanto material. Chegou o tempo que ele morreu. Os seus filhos também herdaram, né, o pecado de Adão, né? Ali nós vamos ver o primeiro homicídio, né, de Caim com Abel, e assim sucessivamente. Então o pecado entrou no mundo, como nós quando eu acabei de mencionar aqui em Romanos: por causa de um homem entrou o pecado no mundo. Mas no mesmo texto vai dizer: e mais por causa de um ato de um só homem, Jesus Cristo, o mundo pode ser regenerado, o mundo pode ser justificado. O mundo aqui é as pessoas. Então é importante nós entendermos esses dois nascimentos
para que a gente possa compreender a experiência do novo nascimento. O novo nascimento não é ser religioso, porque Nicodemos era religioso. O novo nascimento não é guardar os mandamentos de Deus simplesmente, porque isso Nicodemos fazia. O novo nascimento não é ser batizado nas águas, como muita gente pensa. O novo nascimento não é pertencer a uma religião, porque Nicodemos pertencia à religião do povo de Deus, ao judaísmo, né? Novo nascimento não é você ter um bom testemunho, né? Você cumprir com suas obrigações de cidadão, né? De bem, como Nicodemos fazia, porque tudo isso Nicodemos já fazia. Novo nascimento, quando nós analisamos o contexto, tanto de todas as escrituras, principalmente o Novo Testamento, quanto o próprio contexto onde Jesus tratou do novo nascimento com Nicodemos, nós vamos entender o novo nascimento. Jesus prossegue com Nicodemos. O novo nascimento, Nicodemos, é semelhante a um vento. O vento assopra, nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito. Então veja que Jesus falou que é uma experiência sobrenatural. O próprio nome já diz, nascer do Espírito. Quer dizer, não é algo material. É algo que acontece dentro do ser humano, né? É uma transformação, né? E aí nós vamos lá para o capítulo 1 do livro de São João também, nos versos 11, 12 e 13, onde ali está escrito que Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que crerem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, ou seja, não foi do primeiro nascimento, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, nascer do Espírito, novo nascimento, é uma experiência do alto, como um vento que nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos a sua origem, nem de onde vem. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Jesus, ele tratou do novo nascimento, ali nos primeiros capítulos do livro de São João, ali fala tudo sobre o novo nascimento. A água transformada em vinho é uma alusão ao novo nascimento. Veja que era uma água comum, uma água natural, uma água material. De repente aquela água, a partir do momento, né, que Jesus mandou, deu ordem, né, para aqueles serventes colocar aquelas águas dentro daquelas talhas que servia para a purificação dos judeus, ela se transformou num vinho de qualidade. Essa é a experiência do novo nascimento, onde Deus transforma uma pessoa comum, natural, pecadora, né, numa pessoa justa, santa, temente a Deus, cumpridora da sua palavra, né, regenerada, transformada com uma nova mente, um novo coração, um novo pensamento, a mente de Cristo, né? Então, essa é a experiência do novo nascimento. No capítulo 3, ele falou com Nicodemo do novo nascimento. Capítulo 4, ele vai continuar falando com aquela mulher ali no tanque, né? Aquele tanque ali de Jacó, né? Onde Jesus disse: mulher, se eu te der uma água e você beber essa água, né? Dentro do seu ventre vai jorrar uma fonte, né? Que te leva para a vida eterna. E nunca mais você vai ter sede. Então Jesus está tratando do novo nascimento. O novo nascimento ele está expresso em todas as escrituras sagradas. Tem alguns textos aqui também, né? Aqui em Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, vai dizer assim: que nós fomos gerados de novo, não com sementes corruptível, mas com a incorruptível palavra de Deus. Então o novo nascimento acontece pela fé e pela palavra de Deus, né? Então, em muitas partes, por exemplo, nós vamos ver também em Efésios capítulo 2, ali vai dizer, né, que nós fomos gerados em Cristo, né, criados em Cristo, para as boas obras as quais Deus preparou de antemão que nós andássemos por ela. Então, em muitas partes das Escrituras vai falar do novo nascimento, né? Tem muitas partes aqui, ó, por exemplo, no livro de Efésios, capítulo 5, acho que é 5 de Efésios,
Aqui, 5 verso 26 e 27, falando da igreja, né? Falando do seu povo. Ele diz: para santificar, purificando-a com a lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mais santa, irrepreensível. Então o novo nascimento é nascer do alto, é nascer de Deus, é ser transformado. É como alguém que tem um aparelho de uma certa voltagem. Vamos dizer, eu moro aqui em Curitiba, no Paraná, mas eu sou do estado da Bahia. Então eu tinha minhas máquinas lá, funcionavam na voltagem 220. Mas eu vim para Curitiba. Essas máquinas, para que eu possa usar elas, elas têm que ser transformadas. Elas têm que mudar a sua voltagem, né? Assim também é o novo nascimento. O novo nascimento é quando Deus muda a sua concepção, o seu pensamento, os seus desejos, né? As suas inclinações naturais, né? E você agora passa a funcionar, né, de acordo à vontade de Deus. A palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49, que assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, nós traremos também a imagem do segundo Adão, que é Cristo, né? O primeiro Adão, espírito vivente, alma vivente, melhor dizendo. O segundo Adão, espírito vivificante, ou seja, que dá vida. Então, o propósito do novo nascimento é nós recuperar aquela mesma imagem que Adão tinha antes da queda, né? Que ele era a imagem perfeita de Deus, né? Então, Deus esperava que Adão produzisse seres a sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado, Adão produziu pessoas com a mesma natureza pecaminosa. Mas agora vem Cristo para corrigir. Cristo é o segundo Adão. E aqueles que estão em Cristo, diz lá em 2 Coríntios, né, capítulo 2, verso 17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, uma coisa que você tem que entender, que mesmo o homem que ele nasceu de novo, ele ainda vai conviver com a natureza velha. Enquanto nós estivermos nesse corpo físico, material, nós ainda vamos conviver com as inclinações da carne. E aí é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no livro de aos Romanos, no capítulo 8, que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Então não é porque você nasceu de novo que você não vai ter desejo de pecar, né? Que você não vai ter desejo, muitas das vezes, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Não, é por isso que você deve, agora, depois que Deus fez uma obra na sua vida, te justificou pelo sangue de Cristo, então existe agora o processo de santificação, né? No qual vai ser imprimida em nós a imagem de Cristo. Diz a palavra de Deus que Deus nos predestinou. Capítulo 8 do livro de aos Romanos, verso 28 ao 30, que vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então o propósito do novo nascimento é imprimir em nós a imagem do Filho de Deus, é andar como ele andou. A palavra de Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo, sede santo em toda maneira de viver. O propósito do novo nascimento é tornar nós semelhantes a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso também em 1 Coríntios capítulo 11. Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Este é o propósito do novo nascimento, né? Nos regenerar cada vez mais, nos transformar cada vez mais, né? Quanto mais nós vamos nos santificando, né? Através da santificação, através da experiência do novo nascimento, nós vamos se distanciando do primeiro nascimento, do primeiro Adão, e vamos se achegando a Cristo. Vamos de valor em valor, até que possamos chegar à estatura de varão completa, segundo a estatura de Cristo. É evidente que nessa terra, devido ainda nós estarmos nessa matéria pecaminosa, nós não podemos ainda dizer ser perfeito, 100% perfeito. Isso só vai acontecer naquele dia onde Cristo vai vir, onde nós vamos receber um novo corpo, um corpo com poder de sujeitar também a si todas as coisas,
né? Ou no dia em que aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, aquilo que é perecível se revestir de imperecibilidade. Aí diz a palavra de Deus, nesse dia a morte será tragada na vitória. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, né? Vamos chamar por Deus, Senhor, eu preciso experimentar essa experiência, né? Eu não posso chegar aqui e dizer que eu já experimentei, que você já experimentou, né? Mas aquele que é nascido de novo, as escrituras mostram algumas características dele, né? A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de novo, está lá nas cartas de João, né? Ele não pode viver continuamente no pecado. Não é que ele não peca, porque a palavra de Deus diz, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Mas se confessarmos o nosso pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda impiedade. Mas aquele que é nascido de novo, ele não continua pecando por prazer constantemente, não. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de novo, ele ama. Né? Então existem algumas características que nós podemos identificar de uma pessoa que foi nascida de novo. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de novo, a semente de Deus divina permanece nele. Por isso que ele não pode viver no pecado. Né? Então nisto é conhecido os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles inclinam para as coisas do Espírito. Mas então é que nem eu disse, né? Mesmo nós ainda já temos, vamos dizer que Deus abençoe, que eu tenha nascido de novo, que você tenha nascido de novo, mas isso não vai impedir de nós ter desejos carnais. Mas nós vamos, pelo Espírito Santo, crucificar as obras da carne. Como está lá em Romanos capítulo 8, se andar segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus crucificar as obras da carne, vivereis. Então, novo nascimento, conclusão, é o quê? É uma experiência sobrenatural. Nascer do alto, nascer de cima, nascer de Jesus Cristo. É uma nova criatura, é uma nova pessoa, uma nova mente, uma nova vida. É isso? Então, meu irmão, Deus abençoe. Espero que eu tenha te ajudado para que você possa compreender, né? E você buscar cada vez mais essa experiência maravilhosa. Orar a Deus para que Deus te dê uma mente nova, um coração novo, né? Para que você seja cada dia mais uma nova criatura, para que você se achegue mais a Deus. A palavra de Deus diz assim: achegai-vos a mim, que achegarei-vos a vós. Então, que Deus vos abençoe, né? Meditando na palavra de Deus constantemente, na oração, né? Na comunhão, né? No temor, na sinceridade. E eu tenho certeza que você é um novo homem, uma nova mulher, que você experimentou o novo nascimento no dia que você creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.